Quais são as ações? Quais são os BDRs que estão disparando com maior velocidade na B3? Fizemos um levantamento, fechamos a conta, passamos a régua e o resultado você vê no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, estamos já olhando o final de 2021. Não, eu tô aqui olhando aqui no celular, afinal, tô enxergando aqui. A sua agenda tá uma loucura. 2021 já acabou na Austrália. Quem tá procurando encontrar o dono, marcar uma reunião, alguma coisa, este ano não tem mais agenda. Esquece. Fale com a terceira secretária, que passará para a segunda, para a primeira. Talvez 2022 você consiga um horário, talvez não. Olha lá, talvez. Também boy. E neste ano que está voando, nós estamos caminhando para os últimos meses de 2021. Com isso, nós trouxemos as ações e BDRs que mais valorizaram no terceiro trimestre. Esse é um assunto que os internautas que nos acompanham, os espectadores e investem em renda variável gostam bastante. No terceiro trimestre de 2021, os ativos brasileiros tiveram o pior desempenho quando comparado aos principais mercados globais. Os índices de Small Caps e Bovespa fecharam o trimestre em queda de menos 22,2% e menos 19,7%, respectivamente, em dólares. Em moeda local, os dois índices registraram também perdas de 15,2% e 12,5%. Por que eu não falei menos? Porque se é perda, é negativa. A primeira vez eu fui redundante. Faz todo sentido, mas é uma redundância que reforça a compreensão desta informação. Muito bem. A gente não pode esquecer de citar o caso da imobiliária chinesa Evergrande, que chacoalhou as bolsas mundiais e por aqui não foi diferente. O destaque do terceiro tri também ficou para o petróleo, que continuou o movimento de alta do trimestre anterior, mas com uma subida mais moderada, de 4,5%. O petróleo ultrapassou a marca dos $80 por barril pela primeira vez desde outubro de 2018. E dado esse preâmbulo, vamos conhecer então quais foram as top 10 ações brasileiras do último trimestre. E como podemos ver na tela, que meninos anotam vai por aqui, as ações da Marfrig encabeçam o ranking da Economática. Ela vem seguida por JBS, PetroRio, Copel, Embraer, WEG, CEMIG, Minerva, Açaí e Grupo Soma. Os principais frigoríficos brasileiros, como BRF, JBS, Marfrig e Minerva, registraram as maiores altas no final do trimestre. Os analistas continuam enxergando mais oportunidades no setor, principalmente quando a gente fala de JBS e de Minerva. Bom lembrar que o começo do mês foi de notícia negativa para o ramo, com a suspensão dos embarques de carne bovina à China, depois dos casos atípicos do mal da vaca louca no Brasil. Somado a isso, a Marfrig se destacou após a aprovação do CAD quanto à compra das ações da BRF. Isso porque em junho, a processadora de carne bovina aumentou sua participação na BRF, que também é uma empresa alimentíssima, para aproximadamente 31,6% por meio de um leilão da B3. Mas, além dessa maior participação, a Marfrig viu suas ações deslancharem ainda no fim de setembro ao iniciar o embarque de carne bovina para os Estados Unidos por meio de 2 novas plantas localizadas no Brasil. Os papéis das exportadoras acabam sendo beneficiados pela alta do dólar. Isso porque boa parte da receita é dolarizada. A JBS, por exemplo, que é a segunda empresa com maior valorização no trimestre, foi beneficiada pela crescente demanda do mercado externo, especialmente por países como Austrália e Estados Unidos. E apesar do Ministério da Agricultura ter suspendido a exportação para a China, as empresas brasileiras do setor, que têm rebanho em outros países, conseguem manter as vendas para a China, que é o principal comprador. E também vemos entre os destaques os papéis da Embraer, que viu suas ações decolarem, exatamente. Trocadilho. Tá muito ligeiro. A sintonia. Após o anúncio de compra dos eVTOLs, que são nada mais, nada menos que aqueles carros voadores, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, que vem recebendo investimentos bilionários nos últimos anos. Segundo o banco Morgan Stanley, este mercado pode chegar a 1,5 trilhão de dólares. A Embraer anunciou a compra de pelo menos 100 eVTOLs, com entrega prevista para 2026. Além das aeronaves elétricas, e o Sammy Boy
já é responsável por uma delas, então são 99 mais a aeronave do Sami. Ah, a minha, eu tenho um drone que custou R$120. Para onde você vai levar seu eVTOL? Meu eVTOL, eu não sei, mas seria legal. Eu via muitos Jacksons quando eu era pequeno. Acho que a gente não pode pôr imagens do Jackson, senão podia pôr. Eu gostava muito, eu ficava imaginando quando que chegaria isso. Chegou, não exatamente naquela versão, mas algo próximo. Mas o importante é que você já adquiriu o seu, mas existe também um acordo com a subsidiária IVE para o desenvolvimento de uma operação de veículo aéreo no Brasil e na América Latina. Agora, olhando um pouco para o setor de petróleo, os papéis da PetroRio se destacaram. Com foco em adquirir poços maduros para a produção, a empresa aumentou seu lucro líquido de 73 milhões de reais para quase 1 bilhão de reais no acumulado dos 12 meses. Nos últimos 3 anos, as ações subiram mais de 800%, ou seja, multiplicaram por 9. Quer explicar por que a matemática é assim? Ah, porque um é o que você já tem. Então, multiplicar por 2 é ganhar 100%. Certo. Multiplicar por 3 você ganhou 200%. Logo, 800% é o contrário, é igual a multiplicar por 9. Já no campo do aumento da energia elétrica foram os papéis da concessionária CEMIG que tiveram melhor desempenho no trimestre. As ações da fabricante de equipamentos elétricos WEG parecem estar voltando ao radar dos investidores com potencial de crescimento na casa dos 2 dígitos. Pelo menos é o que aponta o Credit Suisse. A WEG tem mais da metade da sua receita sendo oriunda proveniente. Mais da metade vem de fora do Brasil. Oriunda, não, acho que seria. A metade demais, é oriunda. Né? Bom, no ano passado, os papéis da companhia mais que dobraram de preço, o que fez com que o mercado enxergasse os papéis como caros. Agora, com os papéis, para alguns analistas mais descontados, investidores passam a olhar mais a empresa, somado ao fato que a empresa está exposta a ativos de energia renovável, o que pode ser uma proteção para a empresa em períodos de racionamento de energia aqui no Brasil. Bom, agora a gente vai saber qual foi de fato a alta dos 10 papéis. Os acionistas da Marfrig viram o valor dos papéis crescer 43%. Os da JBS, 31,5%. PetroRio, 28%. Copel e Embraer ficaram na casa dos 22% de alta. WEG 18%, CEMIG 15%, Minerva 11%, Açaí 10% e Grupo Soma 6%. Sendo assim, quem investiu seus R$5.000 antes da subida da Marfrig viu seu dinheiro se transformar em R$7.150. Nada mal. Já na modalidade dos BDRs, temos também a lista dos que mais subiram no trimestre. E temos nessa lista ao menos 3 farmacêuticas, né? Obviamente, com o Covid, com as vacinas, elas se destacaram. A Moderna, a BioNTech e a Horizon Therapeutics. A primeira delas foi quem teve a maior alta. A BioNTech ocupa a 4ª posição e a Horizon a 7ª. Essa última, diferente das demais, é uma biofarmacêutica focada na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos contra doenças raras e reumáticas. Suas ações nos Estados Unidos acumularam uma alta superior a 50% no ano. Quando a gente compara os BDRs com as ações brasileiras, qual que é o resultado? O que é que a gente vê? Que eles tiveram altas mais expressivas, principalmente na quantidade de companhias com bons retornos no período. Isso porque, quando a gente olha para a 24ª posição da lista, onde aparecem os recibos de ações da Pfizer, eles rentabilizaram 20% no trimestre, ou seja, tiveram uma alta de 20%. Ou seja, lá debaixo da lista até o 5º, a gente está vendo coisa aí dessa ordem de grandeza. Deu para entender, Sammy Boy? Mais ou menos, acho que sim. Mas de qualquer forma, isso mostra como a alta do dólar impacta nesse resultado de BDRs, obviamente. Você tem a alta da ação em dólar e a alta do dólar no período, né? Tem que lembrar que no trimestre a moeda americana registrou alta de 8,7%. Esse é claramente um benefício, né, de você ter esse tipo de investimento, pelo fato de eles estarem indexados ao dólar e representarem empresas internacionais. Dos top 10 BDRs, a gente vê a América Móvel, que além de ser uma grande operadora de telefonia móvel nos Estados Unidos, atua no Brasil através da marca Claro. Tem também os recibos de ações da varejista de moda Macy's, que vem apresentando bons resultados desde que as restrições de isolamento foram afrouxadas lá nos Estados Unidos. E não dá para deixar de falar dela Netflix, a 8ª maior alta no período. A empresa de streaming vem apresentando condições favoráveis, considerando os investimentos feitos nos últimos semestres. Crescimento do patrimônio líquido e também da margem.
Os BDRs são ótimos instrumentos de diversificação para investidores brasileiros. Eles representam empresas antes inacessíveis, com riscos muitas vezes bem diferentes dos apresentados pelas empresas originalmente negociadas na B3. Sem contar que são investimentos dolarizados, de tal forma que o efeito cambial provoca um hedge, uma proteção interessante quando a carteira é bem diversificada. Por outro lado, uma desvantagem de muitos BDRs é a falta de liquidez atualmente. Tem esse problema mesmo. Isso quer dizer que, nesse caso, há um risco de você querer vender, não ter muito comprador, e aí você tem que ficar dando deságio, ou seja, vender mais baixo do que o preço, talvez até que o ativo valeria. Outra desvantagem que a gente também tem que apontar é a tributária, pois não há aquela isenção que tem em ações, que é até o limite de R$20 mil em vendas totais no mês. Além disso, BDRs pagam impostos conforme a lei tributária do país de origem. A maioria dos casos, dona, é americana. E quando não pagar no país de origem, o investidor precisa pagar aqui no Brasil, porque esses dividendos vão ser tratados como rendimentos recebidos no exterior. E, portanto, a tabela progressiva usual de imposto de renda à pessoa física, com a alíquota máxima de 27,5%, vai ser aplicada. Dito isso, Doni, dito esse balanço, o que foi, o que não foi, quem ganhou, quem não ganhou, temos que saber o que está acontecendo. Giro de notícias. A Tesla está mudando sua sede do Vale do Silício para o Texas, onde já vive Elon Musk. Embora a Califórnia continue sendo o maior mercado da Tesla nos Estados Unidos e onde a maior parte de seus veículos são produzidos, Musk entrou em conflitos com o estado nos últimos anos. Os altos valores imobiliários, deslocamento diário dos funcionários e a necessidade de mais espaço foram citados pelo CEO da montadora como decisórios para a mudança. A dívida dos países de baixa renda subiu 12% em 2020, para um recorde de 860 bilhões de dólares. Segundo o Banco Mundial, os pacotes de estímulo fiscal e econômico contra a crise da Covid-19 aumentaram os gastos das nações. Já o acúmulo da dívida externa dos países de baixa e média renda aumentou 5,3% em 2020 para 8,7 trilhões de dólares. A Embraer recebeu uma encomenda bem especial, ao menos 1,2 bilhão de dólares em pedidos da aeronave de ninguém menos que Warren Buffett. A companhia aérea da Berkshire Hathaway pediu 100 aeronaves para operar nos Estados Unidos e Europa no segundo tri de 2023. Cafeína terminando por hoje. Sammy Boy, muito obrigado por sua companhia. Você que nos acompanhou aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming. Podcast. Broadcast System International chamado internet. Tchau.